Mas o que você não sabe é que a NSC TV, afiliada da Rede Globo aqui em Santa Catarina, juntou em um portal 7 veículos de comunicação numa tentativa de minar ainda mais nossas mentes com suas informações vendidas, seguindo uma agenda global do comunismo por todo o Brasil. Fiquem comigo, é rapidinho, eu volto já já. Olá pessoal, eu sou Tarcísio Lemco e este é mais um Conexão Santa Catarina. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Gente, eu fiz um compilado de matérias para que você entenda de que forma você está recebendo as informações na sua casa e por que todos esses órgãos estão atacando o governo Bolsonaro e dando vez e voz a uma única pessoa ligada à Universidade Federal de Santa Catarina. Assistam agora o compilado e depois nós vamos a quem está produzindo essas informações. Pergunto mais uma vez, você sabe quem é Lauro Matei? Não? Então fiquem com Lauro Matei. Um dos livros mais importantes que eu li na minha vida foi o livro O Capital, de Karl Marx. O Capital, de Karl Marx. Capital, de Karl Marx. E esse livro eu já comecei a estudar na graduação, mesmo fazendo o curso de engenharia. Nós tínhamos grupos de estudos aqui na universidade, nos anos 80, não entendíamos nada, e o livro do Karl Marx nos ajudou muito a entender a sociedade da época, etc. E esse livro nos ajudou muito, nos grupos de estudos que nós tínhamos, a entender a sociedade. Porque, à luz do que o Marx escreveu, a gente tentou entender a sociedade que nós vivíamos, como estudantes nos anos 80. E, obviamente, que a partir daí foi um livro que nunca mais deixou de fazer parte de minhas leituras, vira e mexe. 20 anos depois, dando aula aqui na universidade, eu volto a ele sempre. Aí você que é pai ou mãe, sempre educou seu filho com muito amor, sempre deu o melhor. Aí seu filho entrou na universidade e pá! Se transformou num completo retardado, maconheiro, vagabundo. Aí você se pergunta assim, nossa, mas onde foi que eu errei? Você não errou não, papai e mamãe. Agora você vai saber onde está a raiz do câncer que comeu o cérebro do seu filho socialista de iPhone. E a raiz está nesse vagabundo aqui, ó.
Karl Marx. E agora os estudantes que não estudam já estão se doendo, né? Porque o professor maconheiro deles de 40 anos que ainda mora com os pais falou que Karl Marx é um herói, um gênio, um revolucionário, quase um dos Vingadores da Marvel. Mas não tem nada disso. Essa cria do demônio foi responsável por criar uma das ideologias mais assassinas de todos os tempos. E toda essa ideologia de Marx é pregada nas universidades e nas escolas também. Em toda a vida dele ele só teve um trabalho fixo. E depois de adulto, quem bancava esse vagabundo era a esposa. E ele sugou todo o dinheiro dela até que ela chegasse na miséria. Mas antes de chegar na miséria extrema, ele ainda traiu a esposa com a empregada. Empregada? Como assim empregada? É, o defensor das minorias, o anticapitalista, o antissistema opressor tinha uma empregada. Não só tinha uma empregada, mas como teve um filho com ela também. Dos 7 filhos que ele teve, 4 morreram ainda bebês por causa da vida miserável que eles tinham. E chegaram no nível de miséria tão extremo que um dos bebês que morreu depois de ter completado 1 ano não tinha nem um caixãozinho, porque eles não tinham dinheiro para isso. A mãe teve que guardar o corpinho gelado do bebê num dos quartos dos fundos. E dos outros 3 filhos que sobreviveram, uma cometeu suicídio. Resumindo, a vida pessoal de Marx era uma merda. Um cara infeliz, imprestável, vagabundo, que participava de rituais satânicos desde a infância. É um hipócrita, um mentiroso, criou uma fantasia. E ainda sugava todo mundo que estava ao redor. Pregava um socialismo, mas vivia do capitalismo dos outros. Como disse Margaret Thatcher, o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. E além dele ter tido uma vida infeliz, no enterro dele só foram 11 pessoas. Uma das frases de Marx: "Vou destronar Deus e o capitalismo." Para ele, a igreja e o capitalismo são o câncer do mundo. Entendeu aí porque seu filho, além de ter virado um vagabundo, ainda virou ateu? Entendeu aí porque seu filho só anda largado de barba grande e cabelo grande sem querer trabalhar? E outra frase de Marx, que entrega exatamente o que é o socialismo: "Para o advento do socialismo, será preciso exterminar povos e nações." Aí nessa hora o seu professorzinho de história ou de sociologia vai dizer: não, deturparam Marx, interpretaram ele de forma errada. Todos os ditadores que tentaram implantar esse sistema assassino disseram a mesma coisa. Stalin subiu no poder dizendo que Trotsky tinha deturpado Marx e que ele sim ia fazer um marxismo verdadeiro. Subiu ao poder e fez um marxismo muito pior do que o de Trotsky. E o resultado disso foram 20 milhões de mortos na União Soviética. Aí me aparece o Mao Tse Tung dizendo a mesma coisa: os outros deturparam Marx, eu vou fazer o marxismo verdadeiro. Resultado: matou aproximadamente 65 milhões de pessoas na China. Além de ser um estuprador de crianças também. E aqueles que se recusavam a ir com ele pra cama, ele mandava matar. Depois na Hungria, na Polônia, na Indonésia, no Vietnã, na Coreia do Norte, em Cuba, e foi seguindo. Estão há mais de 100 anos tentando fazer dar certo as ideologias de Karl Marx. Aí você se espanta com as mortes de 6 milhões de judeus no nazismo? O comunismo, o socialismo, chama como você quiser chamar, matou mais de 100 milhões de pessoas e continua matando. Na teoria, o socialismo é lindo. Na prática, é assassino, perverso e diabólico. O comunismo, o socialismo é um crime contra a humanidade. Isso não é política, isso é um genocídio. Você está entendendo por que seu filho ficou tão imbecil? Porque ele tem um professor imbecil que ensina uma ideologia imbecil. Só sabem fumar maconha, pichar a parede, fazer greve em universidade, sair pelado na rua. Eles não estudam porque eles passam o tempo inteiro lacrando. E tudo isso financiado pelo governo, com o seu dinheiro. Os líderes desses movimentos não fazem isso de graça. E é assim que é. Todo esquerdista, todo socialista, todo comunista, eles são hipócritas. Eles pregam uma coisa, mas vivem outra. Eles querem essa realidade para vocês, mas eles querem viver do bom e do melhor. Eles querem viver do capitalismo. Enfim, quando seu filho chegar em casa com essa ideia revolucionária, manda ele sair de casa e arrumar um emprego. Essa revolução dele vai acabar assim, ó, num instante. As tentativas, os ataques sofridos nas últimas 2 semanas pela caravana do presidente Lula pelo sul do Brasil, eles estão inseridos nesse mesmo contexto, né? Que é uma reação
que não tem mais como dizer outro nome. Nós temos que dizer o nome correto do que está sendo feito no Brasil. É uma onda fascista, onda fascista, onda fascista. O fascismo de uma onda fascista em escalada que precisa ser detida para o bem de toda a sociedade brasileira. Eu sou Lauro Matei, professor de Economia e Administração. Dou aula na graduação em Economia e na pós-graduação em Administração. Estou há 20 anos na UFSC, professor no departamento, e agora sou professor titular. E trabalho basicamente com 3 grandes temas, né? As políticas públicas contra a pobreza e desigualdade, políticas de desenvolvimento rural, a questão agrária e políticas mercado de trabalho. Resumindo, não faz merda nenhuma. Ou até faz, mas antes vamos conhecer um pouquinho mais de Lauro Matei. Lauro Matei, que esteve envolvido no escândalo de corrupção de mais de 80 milhões de reais. E em 2017, o suposto suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o então Luiz Carlos Cancellier. Vejam o vídeo em que ele mesmo narra as consequências. Bom, esse seminário, na verdade, é parte de um ciclo de debate do tema do golpe de Estado no Brasil. O senhor mesmo sofreu uma ação do Ministério Público. Sim, nós na Universidade Federal de Santa Catarina, eu faço parte da Universidade Federal de Santa Catarina, onde que houve uma ação extremamente forte do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, e que ocasionou, inclusive, a morte do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, sob um estardalhaço de que havia um desvio de 80 milhões de reais, mas que, na verdade, até hoje não se provou a morte do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, desvio de 80 milhões de reais, ocasionou, inclusive, a morte do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, mas que, na verdade, até hoje não se provou o quanto e se existe, de fato, esse desvio de dinheiro. Fiquem agora com a matéria exibida pela Rede Record de televisão do suposto suicídio de Luiz Carlos Cancellier. O reitor afastado da Universidade Federal de Santa Catarina foi encontrado morto hoje num shopping. Segundo a polícia, foi suicídio. Ele respondia a um inquérito da Polícia Federal que investiga um esquema de desvio de recursos. O corpo de Luiz Carlos Cancellier, de 59 anos, foi encontrado no vão central deste shopping, um dos mais tradicionais de Florianópolis. O reitor estava afastado do cargo. Ele foi um dos 7 presos na Operação Ouvidos Moucos da Polícia Federal no dia 14 de setembro. Cancellier foi libertado no dia seguinte, mas continuava impedido de entrar na Universidade Federal de Santa Catarina. A operação apura o desvio de verbas em cursos de educação à distância. A Polícia Federal acusou o reitor de tentar atrapalhar as investigações. E procurando por mais notícias do suposto suicídio, descobri que quem cuidava do caso era a juíza Janaína Cassol, da Justiça Federal, e quem conduzia os inquéritos era a delegada Érica, que logo após o suposto suicídio foi transferida para Maceió ou Alagoas. Essa informação não é precisa, mas para um desses 2 locais ela foi transferida logo após o suposto suicídio de Luiz Carlos Cancellier. E, pasmem, nenhuma notícia a mais. Sabemos que foi para o Ministério Público e nada mais foi dito ou explicado até o momento. Gente, o que eu queria esclarecer com isto é de dizer que, mais uma vez, a extrema imprensa está infiltrada dentro de nossos lares, em jornais, agora até em portais pela internet, nos desinformando, trazendo a notícia mentirosa. E o fato é que muitos estão acreditando, por ser um órgão que deveria ser de confiança, no que é noticiado nesses órgãos de notícias.
Mas, infelizmente, eu quero dizer a vocês que quem está conduzindo todas essas notícias falsas é Lauro Matei, pró-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que já está lá impregnado há mais de 20 anos, colocando sua ideologia cabeça dentro de nossos jovens. Então, gente, toda essa notícia empregada por esses veículos de comunicação são falsos. E isso só tem uma tendência: derrubar o governo Bolsonaro e escravizar você diante de uma mídia nojenta. Mais uma vez, canalha e sem vergonha. Mas confesso que estou enojado com tanta barbaridade sendo dita e propagada por esses meios que parecem que não têm mais vergonha de se expor ao ridículo, a expor a mentira para quem já está bem informado. Porque hoje em dia as redes sociais deu liberdade ao povo escravizado por esses meios de comunicação que nos colocavam no segmento daquilo que eles queriam. Eles nos conduziam, eles diziam quem prestava e quem não prestava, e cabia a nós engolir. Só que as redes sociais nos deu liberdade. Antes nós víamos eles da gravata para cima nesses meios de comunicação. Agora, com a rede social, estamos vendo da gravata para baixo. Pasmem, estão de cuecas e recheadas de dinheiro. Olha só, em milhões e milhões. E essa liberdade quem nos deu foi as redes sociais. Então, eu venho aqui dizer a você, não acreditem, mudem de canal. Existem outras emissoras que estão divulgando notícias verdadeiras, números precisos, que não trazem a mentira para você. Gente, um forte abraço e até o próximo Conexão Santa Catarina. Curta, comente, compartilhe.